O Evangelho segundo narrativa de Lucas, no seu capítulo 1, verso 37, nos diz: porque para Deus nada é impossível. Este verso está no contexto do anúncio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este anúncio foi feito pelo anjo Gabriel na cidade de Nazaré, onde residia Maria, a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este versículo nós podemos aplicar ao que podemos dizer o sobrenatural do Evangelho, o prodígio do Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo busca atingir toda a personalidade da pessoa, todo o seu ser. E na Bíblia, este local que a Bíblia coloca como uma linguagem figurada é o coração. O coração, do ponto de vista da linguagem bíblica, é o ponto central e mais profundo da nossa alma. É que expressa o que o homem realmente é. Não podemos ter uma resposta ao Evangelho de uma maneira parcial, com evidências insuficientes. Mas o teste que devemos ter na nossa vida é aplicar a resposta completa e integral deste Evangelho. Crer em certas coisas da Bíblia, crer em certas coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito de Deus, não é suficiente para realmente o nosso coração ser totalmente atingido. Porque a própria palavra de Deus nos diz que até os demônios creem e eles reconhecem o Senhor Jesus Cristo. Nós temos o exemplo daquele endemoniado gadareno. Quando o Senhor Jesus se aproximou perto dele, ele disse automaticamente: que tenho ainda contigo, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ele reconheceu a pessoa do Senhor Jesus Cristo como Deus, como aquele que tinha poder para expulsar demônios. Isso nos prova que os demônios creem e estremecem. Também, com relação ao Evangelho, não podemos ter uma resposta intelectual ou mental para a resposta ao Evangelho. Não podemos simplesmente ter sentimentos emocionais, porque esses sentimentos emocionais são passageiros. Às vezes passamos por uma situação difícil na nossa vida, recorremos a Deus, mas depois, logo, nos afastamos. Somos como o solo daquela parábola do semeador, que o Senhor Jesus, a semente caiu num território pedregoso e a planta foi crescendo. Mas como as raízes eram raízes superficiais, logo ela murchou, ela não vingou. E dessa maneira, o Evangelho, ele não atinge o centro, o alvo, que é o coração. É como a parábola também que o Senhor contou daquele filho que disse: eu vou, mas ele não foi para fazer o trabalho do seu pai.
Tem outras pessoas que para o Evangelho querem apenas uma justiça externa. Isso é igual ao fermento dos fariseus, como disse o Senhor Jesus. Outras pessoas querem viver isoladas, querem ter uma vida de comunhão sem se associar à igreja. Estão vivendo como no início da igreja primitiva, em lugares como monges. São pessoas que praticam o chamado ascetismo nos nossos dias. E o Evangelho, ele quer incluir o homem integral, isto é, a mente, as emoções, a sensibilidade, a vontade, para realmente ter um efeito completo. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua epístola aos Romanos, capítulo 6, verso 17, ele diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Ele diz aqui a palavra que deve ser bem ressaltada. Obedecestes de coração, isto é, de uma maneira integral, a forma de doutrina que fostes entregues. Não apenas certas coisas, certas situações superficiais, mas no todo. Então, um cristão não é aquele que apenas crê em certas coisas, ou que apenas sente e experimenta certas coisas, ou que apenas faz certas coisas. O cristão, de uma maneira integral, ele crê, ele também sente e ele faz. Sua resposta é completa e integral. Cada parte do seu ser foi tocada e afetada. Nada continua como era antes. Todo o seu ser foi transformado. Por isso o salmista, ele podia dizer no Salmo 103, verso 1, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. E quando Maria recebeu esta comunicação do anjo Gabriel, ela ficou com os efeitos desta grande bênção de trazer à luz aquele que seria o Messias, o Salvador deste mundo. Então, ela se alegrou de uma maneira muito grande. E ela pôde dizer, nesse capítulo 1 de Lucas, verso 46, 47, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque ela foi tocada no âmago da sua vida. Nós também vemos, nesse mesmo capítulo 1 de Lucas, no verso 68, palavras de Zacarias, bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu santo. E também aquele outro sacerdote chamado Simeão, ele pôde dizer, e voltando, antes disso, os pastores anunciando, os anjos anunciando aos pastores, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E depois disso, Simeão e Ana também receberam essa visitação da parte de Deus quando pegaram aquele menino para consagrá-lo. Eles puderam dizer, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra.
uma reação produzida pelo Senhor Jesus Cristo, quando era apenas um bebê. Então, hoje vivemos num sistema humanista, onde quem age é o homem, e Deus é algo que para a vida espiritual não realiza nada. O homem é ativo e Deus é passivo. Salvação, como é possível? E Maria, ela não entendeu que dela nasceria aquele que seria o Salvador deste mundo. E ela então disse para o anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Isso é impossível, em outras palavras, ela quis dizer. Mas, prezado ouvinte, para Deus, nada é impossível. Deus é que vai agir. Isso não é humano. Tudo vem de Deus. Podemos ver o exemplo de João Batista, o seu nascimento, a sua filiação com Zacarias, como Deus interviu, sendo ele o precursor do Senhor Jesus Cristo. O anjo apareceu para Zacarias e deu a notícia. Então a salvação, ela é ativa por parte de Deus. Deus é que promove todos esses efeitos para que nós, pessoas, possamos entender isso e abrir o nosso coração para Deus. A salvação é uma figura também, nesse período de Natal, sobrenatural e miraculosa. Vemos a crucificação, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a sua ascensão, são coisas sobrenaturais. O Senhor Jesus venceu a morte. O Senhor Jesus ressurgiu num corpo glorificado. O Senhor Jesus ascendeu aos céus. Como podemos explicar isso dentro de uma razão humana? Isso é sobrenatural. O dia de Pentecoste, como os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus, quem se manifestou foi Deus. Como podemos entender aqueles discípulos que eram indoutos, sem cultura, mas quando receberam o Espírito Santo de Deus, eles falaram com ousadia, pregavam com ousadia, na presença de pessoas graduadas e também em pessoas simples. Então, nossos padrões de julgamento são terrenos e humanos. Estamos acostumados com as coisas da carne e dos sentidos e muitas das vezes não entendemos as coisas sobrenaturais e miraculosas que Deus opera. E assim como Deus operou nesse momento histórico do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que Deus também está operando em nossos dias. E Maria, ela perguntou: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Quem pode entender isso? Quem pode entender o nascimento virginal do Senhor Jesus? Qual cientista que pode dar uma explicação? Não existe explicação. Como entender a encarnação? Como entender os milagres? Como entender as obras poderosas do Senhor Jesus Cristo? Como entender a cruz e a morte? Como entender a expiação? Como entender a ressurreição? Como entender a pessoa do Espírito Santo? Como entender o mecanismo do novo nascimento? São situações totalmente que fogem. Como disse Maria, como se fará isso? Eu não conheço o varão. Dessa maneira, só nos resta duas alternativas: recusar a crer, porque não entendemos, não podemos explicar todos esses acontecimentos, que é, infelizmente, a grande maioria,
têm os seus corações na incredulidade, ou, através do Espírito Santo, seguir o exemplo de Maria. Ela não compreendeu totalmente como se fará isso, visto que não conheço o varão. Humanamente, ela não compreendeu isso, mas ela teve uma palavra de certeza no seu coração. Ela pôde dizer então: eis aqui a serva do Senhor. Aleluia! Ela creu nessas promessas. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Dessa maneira, ela teve esta certeza, esta confiança que era o Senhor falando com ela. Que nesses dias de Natal, que comemoramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, você também possa crer que para Deus nada é impossível. E a obra mais impossível que Ele faz em nossas vidas é a salvação, é a transformação. Que Deus lhe abençoe. Senhor, abençoa os nossos ouvintes com a tua graça e que as boas novas do Evangelho possam, nesses dias, cair em boa terra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.